Livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger Monell. Antes de iniciar a leitura deste livro, peço gentilmente que você se inscreva em nosso canal. Assim, você vai nos ajudar a trazer sempre conteúdos que é relevante e atual para que você tenha a melhor experiência. Prefácio. As experiências e recordações da infância e da guerra haviam levado Roger Monell para longe de Deus de tal maneira que ele agora o odiava. Depois da guerra, Roger foi levado, através de um amigo, a adorar os demônios. Então ele descobriu as boas novas de um Salvador amoroso e sentiu o desejo de cortar os laços de adoração aos espíritos. Neste livro, ele narra sua própria história de como o socorro divino o livrou do terrível mundo do satanismo. Roger Monell faleceu em 22 de setembro de 1998, aos 73 anos de idade. Capítulo 1. Molestado pelos espíritos. Eu estava pegando um livro para ler quando o papel, com o recado de Roland, pediu que eu lhe telefonasse. Começou a levitar pelo quarto e bateu no meu livro aberto com tal força que o livro caiu das minhas mãos e quase do meu colo. Meu primeiro impulso foi dizer uma ou duas coisas ao espírito, mas eu já havia tomado a decisão de não me envolver mais em contato verbal com os espíritos, custasse o que custasse. Colocando o pedaço de papel entre as páginas do livro, continuei a leitura. Poucos momentos depois, uma força invisível arrancou o livro das minhas mãos e o atirou contra a parede do outro lado da sala. Não por causa do que os espíritos fizeram, mas por respeito ao meu amigo, decidi ligar para ele. Havia um telefone público no corredor, mas nesse caso preferi não usá-lo. Então me dirigi a um restaurante no final da rua. Enquanto me assentava na cabine telefônica, dei uma olhada no relógio. Era 1 da manhã. O telefone tocou 2 vezes. Alô? Monell? É você? Sim, sou eu. Monell, que diabos? O que estou falando? Não foi isso que eu quis dizer. Tencionava dizer que você está brincando com sua vida. Você perdeu a cabeça? Você parece transtornado, repliquei. Qual é o seu problema? Meu problema? Eu não tenho problema. Você é que está em uma grande encrenca e fala como se não tivesse uma única preocupação no mundo. Monell, sempre admirei seu espírito ousado, mas agora você foi longe demais. Você se voltou contra os espíritos que o têm beneficiado e eles o destruirão. Estou surpreso de que você ainda esteja vivo. Rapaz, estou preocupado com você. Estou sentado ao lado deste telefone a noite inteira esperando pela sua ligação porque me interesso pelo seu bem-estar. Você não tem nada para me dizer? É claro que tem algo para lhe dizer. Mas como posso lhe dizer se você ainda não me deu a chance de abrir a boca? Imediatamente ele continuou. Monell, você não avalia a extensão do problema em que se meteu. Na quarta-feira à noite, de acordo com o sacerdote satanista, você esteve em grande dificuldade com os espíritos, mas agora é tarde, muito tarde. Roland, interrompi. Se você se acalmar, será muito mais fácil de nos entendermos. Agora, explique melhor sobre quarta-feira à noite. Após alguns momentos, ele recuperou a calma. Na última quarta-feira, quando entrei em nosso local de culto, fui levado ao escritório do sumo sacerdote. Ele me perguntou se eu havia visto na semana passada. Sua expressão me deu a entender que algo terrível havia acontecido. Perguntei se você estava morto. Imaginei que poderia ter sofrido um acidente. Ele me afirmou que você está em uma situação ainda mais horrível. Na terça-feira, durante a hora sagrada da meia-noite, um espírito conselheiro apareceu a ele e disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, os quais são exatamente as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra. O sacerdote me pediu para tentar encontrá-lo a fim de fazê-lo entender acerca do perigo em que se você se encontrava,
mas não pude achá-lo. Está tudo sob controle, eu disse. Não estou em perigo tão grande assim. Isso é o que você pensa. Novamente aumentou o volume da voz dele. Hoje, às 18h30, o sumo sacerdote me telefonou para informar que, de acordo com os espíritos, você foi hoje à igreja com aqueles guardadores do sábado, e isso deixou o mestre enfurecido. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, eu tenho estudado a Bíblia e fui a uma igreja que observa o sábado, mas pouco me importa o que o querubim caído sente ao meu respeito. Se você quiser saber mais a respeito de minhas atividades desta última semana, por que não vem me ver logo mais pela manhã? Ao voltar para casa, orei e fui deitar-me. 20 minutos depois, as luzes se acenderam e eu as apaguei. Quase instantaneamente, elas se acenderam de novo. Resolvi dormir com elas acesas. Poucos minutos depois, quase todas as coisas começaram a sair dos seus lugares. Um quadro saiu da parede, voando atrás do ar, e se pendurou na parede oposta. Um abajur ficou parado no meio do espaço, sem nenhum suporte visível. Ao observar as atividades dos espíritos, compreendi que minhas orações os haviam colocado sob alguma forma de restrição. Eles não podiam conversar comigo como eu acreditava que eles gostassem de fazer. Imediatamente, mandei que eles saíssem ao comando de Jesus Cristo. O abajur e os quadros caíram no chão. Peguei o abajur e endireitei a sua cúpula, mas deixei os vidros quebrados dos quadros para varrer pela manhã. Agradeci a Jesus pelo seu amoroso cuidado para comigo e voltei para a cama. Fui tomado por uma imensa sensação de prazer ao pensar que poderosos espíritos de demônios haviam saído à benção do nome de Jesus. Esse acontecimento também contribuiu para fortalecer minha convicção de que tudo, como eu dissera a meu amigo, estava sob controle. Passou-se aproximadamente 1 hora e os espíritos voltaram. Mais uma vez ordenei que, em nome de Jesus, eles se retirassem. Sem hesitar, eles foram embora e eu tentei pegar no sono. Para meu espanto, às 4 da manhã, começaram de novo os irritantes fenômenos. Assentado na cama, eu tentava decifrar por que o Senhor permitira que eles voltassem. Minha conclusão foi que talvez eu devesse ouvir por mim mesmo o que os demônios sentiam a respeito da minha aceitação de Jesus como meu Senhor e Salvador. Então vocês querem falar comigo? Tudo bem, falem. Por que você se recusa a falar conosco? Perguntou um dos espíritos com uma voz que parecia falar de vários pontos diferentes do quarto. Encontrei um mestre melhor. Por que você desistiu de nós quando tínhamos tanta riqueza reservada para você? Vocês já me enganaram por tantos anos que não sirvo mais para vocês. Nosso trato com você tem sido correto desde o momento em que você se associou com aqueles que conhecem a verdade, fonte de riqueza e poder, disse ele, com uma voz que impunha respeito e autoridade. Percebi que estava falando com um conselheiro-chefe. O próprio ar parecia estar carregado de energia e a presença dele era imponente. Compreendendo que eu não tinha como enfrentar o poder dele, orei silenciosamente. Senhor Jesus, ajuda-me, por favor. Uma passagem da Escritura veio à minha mente. Uma passagem que o pastor Taylor havia me mostrado naquele mesmo dia. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Imediatamente tive certeza de que Deus me faria sair vitorioso desse encontro. Uma grande calma tomou conta de mim. Somente mais tarde compreendi o perigo de tentar dialogar com os espíritos. Enquanto a conversa continuava, pude perceber que ele estava passando por algum tipo de crise. Aparentemente, ele demonstrava isso.
Na realidade, parecia que eu estava detectando as ondas de desespero se apoderarem dele, pois, nesse momento, ele percebia que estava desperdiçando seus esforços na tentativa de reconquistar minha lealdade. Ouça com atenção, disse o Espírito. Estou falando a verdade. O Mestre tem grandes riquezas reservadas para você, se tão somente você parar de se associar com o povo que ele odeia e parar de observar o sábado que ele detesta. Espírito, creio que você está dizendo a verdade, mas eu não quero as suas riquezas. Elas não são suficientes. Recebi uma oferta melhor por minha lealdade. Todo o ouro que eu quiser e, junto com o ouro, vida ilimitada para desfrutá-lo. Decidi entregar minha vida a Jesus Cristo. Pare de mencionar esse nome, o Espírito explodiu. Eu preciso falar com você, mas não mencione esse nome. Eu sou um conselheiro-chefe. Meus espíritos associados e eu já fizemos o trabalho de preparar o caminho para que o Mestre pudesse fazer chover riqueza sobre você. Conseguimos trazer ao George a fama e a honra de que ele é agora possuidor. E nós fizemos os arranjos para que vocês dois se encontrassem, para que você pudesse compreender os nossos maravilhosos planos para a sua vida. Eu insisto com você, não deixe passar essa oportunidade. Espírito, disse eu, 10 dias atrás eu poderia ter caído na sua conversa, mas não hoje. Agora eu sou o que você poderia chamar de um ex-adorador de demônios instruído. Meu mestre agora é Jesus, e com a ajuda dele guardarei os seus mandamentos e me unirei aos observadores do sábado que você odeia. Você me oferece ouro se eu desistir da vida eterna. Pode esquecer. Eu posso esperar até a volta do Senhor, e aí terei todo o ouro que quiser na nova terra. Durante uns 2 minutos, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do meu relógio despertador. Evidentemente, o conselheiro-chefe havia se deparado com o imprevisível. Como um general vencido no campo de batalha, ele precisava de algum tempo para arquitetar uma nova estratégia. Muito bem, ele disse, finalmente. Você está recusando a riqueza e a fama do mestre. Portanto, a pobreza será o quinhão da sua vida. Isto é, se você conseguir permanecer vivo, de hoje em diante, você vai andar debaixo da sombra da morte. Ouvi então uma gargalhada como jamais ouvi em toda a minha vida. Ela transmitia um intenso prazer na crueldade. E imediatamente pensei que era do tipo da gargalhada de um Nero, quando os leões lançavam suas patas sobre as vítimas cristãs na arena romana. Um calafrio subiu-me pelas costas e eu teria ficado provavelmente arrasado, não fora a certeza da proteção de Deus. Espírito, disse eu, quero que você saiba que me entreguei aos cuidados do Cristo do Calvário e estou preparado para andar debaixo da sombra da morte enquanto ele estiver ao meu lado. Agora, em nome dele, lhe ordeno que se retire de mim e não volte mais. Enquanto ele saía, a porta que dava para a sacada de trás se abriu e bateu contra a parede do quarto com tanta força que a maçaneta quase atravessou o reboco.